Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. O Senhor tem falado já ao coração do Teu Filho que vai ministrá-la nesta hora. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós estamos com o nosso coração sedento, faminto da Tua palavra. Fala conosco, em o nome de Jesus. Você pode sentar por um instante, por favor. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Rogério, que vai iniciar a série de mensagens que serão liberadas nesses dias aqui. E eu quero que você esteja bem atento, porque quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça. Que o Senhor use o seu servo. Eu peço que você não se movimente no ambiente. Procure sentar, abrir sua Bíblia e ouvir o que o Senhor tem para falar ao seu coração. Esse é um momento onde o Senhor vai falar conosco por sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse primeiro dia, nós com certeza temos expectativas, temos que ter expectativas, né? Afinal de contas, a igreja está orando, a igreja está buscando ao Senhor, tem buscado ao Senhor, para que o Senhor possa renovar os corações, renovar nossa caminhada, nosso ânimo, nossas motivações, quer sejam elas como um membro da igreja, quer sejam elas como alguém que está à frente também da obra do Senhor, lidando com pessoas, encorajando pessoas, pregando o Evangelho. E diante de um ano tão atípico como o nosso, diante de tantas situações, acontecimentos, pessoas, a nossa própria fragilidade, a nossa própria realidade foi testada, né? Diante de tudo que a gente ouviu, diante de tudo que nós vimos, eu tenho certeza que cada um de nós temos algo a falar, de forma singular, acerca de tudo que a gente viveu, quer seja pela televisão, nossa própria família. É um ano, de fato, que vai deixar a nossa mente muitas memórias, muitas lembranças. E nesse ano, a igreja que caminha na terra, a igreja que peregrina na terra, com certeza tem a convicção, a certeza de que Deus está conosco, de que nós não estivemos e não estamos sozinhos, de que em todo o tempo Deus esteve conosco, nos ajudando, nos encorajando, nos fortalecendo. E ao mesmo tempo, por que não dizer, estando com pessoas também, irmãos em Cristo, que perderam seus familiares, que perderam entes queridos, onde o Covid, né, a pandemia também deixou muitas sequelas emocionais. Muitas pessoas ficaram, depois que foi tirado o lockdown, muitas pessoas manifestaram vários tipos de distúrbio, de comportamento, de mente. E a gente sabe, diante de todas essas coisas, a nossa fé é que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de todas as coisas, que todas as coisas estão caminhando para a execução do projeto que Deus estabeleceu na terra. E nós, como igreja do Senhor, devemos entender que sempre o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Nosso Deus não está morto, preso ao passado. Ele se revela, Ele age, Ele opera, Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Amém, irmãos? Nós estamos nesse encontro porque o nosso Deus está vivo. A nossa expectativa é porque Deus está vivo e Ele pode agir, Ele pode operar. Eu sou daquele grupo de cristãos que lê o nosso Deus e nós sermos o seu povo. E durante todo o nosso caminho de peregrinação nessa terra, nós precisamos sempre nos lembrar: o que nos motiva e o fundamento da nossa chamada é porque Deus nos chamou para andarmos com Ele e termos comunhão com Ele e com seu Filho Jesus Cristo.
E essa comunhão deve ser renovada sempre, para que a gente não se acostume com Deus, para que a gente não se acostume com a oração, para que a gente não se acostume com a Bíblia, para que a gente não se acostume com o culto, mas todo o tempo, orando, lendo a Bíblia, adorando, buscando a comunhão com os irmãos, evangelizando e proclamando a salvação, com o coração queimando, como os discípulos no caminho de Emaús. Esse é o nosso desafio. É que no tempo da pandemia, outras coisas que talvez virão, nós mantivermos esse fogo, esse ânimo, esse fervor, essa motivação em estar com Deus e caminhar com Ele. Eu queria que você abrisse aí o livro do profeta Isaías, já foi lido o texto, eu vou reler aqui com vocês, para a gente poder cada vez mais reter as palavras aqui do profeta no capítulo 6. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Meus queridos, é mais do que necessário entendermos de que o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Deus pode mudar, Deus pode renovar a sua vida aqui esta noite. Deus pode libertar você, Deus pode renovar o teu ânimo, renovar as tuas forças. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esse também será destruído. Mas assim como o terepinto e carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Essa revelação, essa imagem do profeta Isaías, que nós lemos, seu comissionamento, seu chamado, me fez trazer à memória um tema que expressa 2 perspectivas que essa revelação traz. A revelação do rei que se revela trazendo juízo e salvação. A imagem do capítulo 6 é a imagem de um rei que se revela trazendo juízo e salvação. O profeta Isaías significa o seu nome, Yahvé é salvação. Ele vai ser levantado nos tempos do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E alguns dizem que ele viveu um período antes do reinado de Manassés. Esse profeta, que viveu por volta do ano 7º, o ano 8, o ano 7º ou 8º antes de Cristo, ele vivia dentro do que se sabe no palácio. Era um profeta diferente do profeta Miqueias, que também foi levantado no mesmo tempo que ele, mas Miqueias foi um profeta da zona rural, e Isaías, um profeta do palácio, um profeta da corte, um profeta que tinha esse acesso. Ele é considerado o príncipe dos profetas. Haja visto que nenhum outro livro do Antigo Testamento é mais usado no Novo Testamento do que o livro do profeta Isaías.
O seu livro corresponde a 66 capítulos. E ele trata muitas perspectivas interessantes sobre o juízo de Deus sobre Israel, sobre a salvação de Deus sobre Israel, sobre a vinda do Messias, sobre a restauração de Israel. No capítulo de número 6, e esse texto é diferente, porque quando a gente começa o livro dos outros profetas, geralmente o texto já apresenta e já fala: veio a palavra do Senhor ao profeta X. O livro de Isaías é diferente, porque o livro de Isaías primeiro apresenta o contexto da realidade que Isaías está vivendo, o tempo que Isaías está vivendo. Você tem do capítulo 1 ao capítulo de número 5, toda a perspectiva do que Deus está mostrando ao profeta, porque o texto vai dizer, no capítulo de número 1, o que Deus mostrou, ou que Isaías viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Isaías foi um profeta que Deus abriu os seus olhos, seus sentidos visuais, espirituais, para ver o que estava acontecendo de fato segundo o olhar do Todo-Poderoso. Haja vista que o capítulo de número 1 nos mostra uma perspectiva de uma hipocrisia religiosa. Você pode ler o capítulo 1 em casa depois e você vai ver que, diante do que o povo de Israel fazia, o povo continuava sacrificando no templo, o povo continuava acendendo incenso, o povo continuava orando. Mas ao abrir os olhos do profeta, Deus está dando ao povo o que ele pensa sobre tudo aquilo. O que ele pensa sobre os sacrifícios oferecidos, o que ele pensa sobre o incenso acendido e o que ele pensa sobre as orações que são levantadas e clamadas diante dele no templo. A Bíblia mostra que Deus está indignado com o povo de Israel. Deus não suporta as suas orações, Deus não suporta o incenso, Deus não aguenta o ajuntamento solene do seu povo, Deus não suporta as festas tradicionais de Israel. Isso está no capítulo 1. Esse é o contexto religioso. No contexto social, a Bíblia nos apresenta, antes de falar do capítulo 6, um contexto de desordem, de injustiça, onde os assassinos, em sua maioria, prevalecem na cidade de Jerusalém e em Judá. A injustiça social, a injustiça é uma característica desse tempo. O profeta Isaías vai falar claramente, nesses textos que antecedem o capítulo 6, de que a cidade que outrora era a cidade fiel ou uma prostituta. A cidade onde habitava a retidão, agora não tem mais retidão. Ela se perdeu. E sobre todas as características, quer seja ela religiosa, quer seja ela social, o que chama a atenção no que o profeta diz é de que o povo abandonou a Deus, é de que o povo não conhece a Deus. E o engraçado é que esse povo que Isaías está profetizando ou falando é o povo que Deus tirou do Egito, é o povo que Deus venceu os inimigos, é o povo que Deus deu a terra, é o povo que Deus se revelou, mas esse mesmo povo, na visão espiritual do profeta, não conhece a Deus. Lá no capítulo 1 diz que é mais fácil o dono do jumento conhecer, ou o jumento conhecer o seu lugar, do que Israel conhecer a Deus. O povo se afastou de Deus. E por se afastar de Deus, o povo se abriu para todo tipo de perspectiva. No que tange a relação de Israel com os povos vizinhos, Israel se abriu para a idolatria, para as práticas de adivinhação. Israel se misturou, abandonou a singularidade, a santidade que caracterizava o povo de Deus para se misturar com outras perspectivas religiosas, trazendo deuses para o meio do povo, trazendo práticas dos outros povos para o meio do povo. Esse é o contexto do livro do profeta Isaías, no seu começo. No capítulo de número 5, há uma canção, a canção da vinha. Deus mostrando através do profeta que Deus fez grandes coisas por Israel. Subiu, plantou uma vinha numa grande colina, levantou torres para vigiar a vinha. Ficou na expectativa de que aquela vinha fosse produzir boas uvas, mas no final produziu uvas azedas. Revela, trazendo juízo e salvação. Isaías vai ser levantado para profetizar e alertar, ou melhor, decretar, de que no céu, Deus já tinha decidido que ele ia acabar com toda aquela corrupção, que ele ia pôr um fim em toda aquela injustiça praticada pelos habitantes de Jerusalém, de que ele ia levantar um exército de longe, do leste, para vir e destruir, ou pelo menos colocar fogo,
ou pelo menos tirar a cerca para que os bois pudessem passar por cima daquela vinha. Esse é o contexto, essa é a ideia do livro do profeta Isaías. E ele vai ser levantado agora para trazer essa mensagem. A mensagem de que o Deus que trouxe Israel e constituiu Israel como seu povo, não está mais se agradando da vida hipócrita religiosamente, da injustiça social e da vida mista, da vida misturada com os povos vizinhos. Deus agora vai trazer o seu juízo para purificar, para limpar, e para que a partir dessa limpeza e a partir desse juízo, o remanescente seja salvo, o remanescente possa aparecer agora, como sendo por meio dele que Deus vai trazer, logo depois, os seus projetos e o seu plano. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, no capítulo 6, acerca dessa realidade, e diante do contexto que nós vivemos, que não é tão diferente de Isaías. Vivemos um contexto de hipocrisia religiosa. Muitas das vezes, cremos, mas não vivemos. É possível, pastor? É possível crer, falar. Dizemos que somos, mas não estamos comprometidos. Temos uma espiritualidade muito de repetição. Uma espiritualidade que não suporta as pressões, que não lida com os dilemas, que não sabe lidar com as dificuldades e até com a morte. Espiritualidade, nas palavras do pastor Luiz Saião, uma espiritualidade Nutella, né, que ele diz, uma espiritualidade Nutella. Precisamos de uma espiritualidade mais forte, fruto de quê? Fruto de revelação. A primeira coisa que Deus faz ao profeta é se revelar ao profeta. O Deus que se revela a Isaías, no versículo de número 1 diz o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O Deus do capítulo 6, o Deus que nos levará a uma espiritualidade real, que nos tirará da hipocrisia religiosa, que nos tirará de uma espiritualidade frágil, que nos tirará de uma perspectiva falsa, é o Deus que se revela. O Deus da Bíblia, o Deus da igreja, o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus de revelação. Ele não é um Deus onde nós caímos naquele costume de perspectivas pagãs, pelo repetir as mesmas perspectivas dos que vieram antes de nós. Vamos repetir as mesmas coisas. Vamos fazer o culto do jeito que eles faziam. Vamos pregar do jeito que eles pregavam. Vamos falar do jeito que eles falavam. Então Deus vai se revelar a nós. Ou então estaremos certos de que teremos uma espiritualidade firme. Não. O Deus que se revela a Isaías é o mesmo Deus que se revelou a Abraão, é o mesmo Deus que se revelou a Isaac, é o mesmo Deus que se revelou a Jacó, é o mesmo Deus que se revelou a José, é o mesmo Deus que se revelou a Moisés, é o mesmo Deus que se revelou a Josué, é o mesmo Deus que se revelou aos juízes, na época dos juízes, é o mesmo Deus que se revela a Ana, é o mesmo Deus que se revela a Samuel e depois se revela a Davi, e é um Deus que vai se revelando constantemente no seu povo. Por quê? Porque Yahvé é um Deus que se revela, é um Deus que se revela e se mostra ao seu povo. E é essa revelação de Deus que faz com que Deus não seja um Deus parado no tempo, parado no passado. Deus não tem tempo, Deus é eterno. Ele está sentado no trono e os olhos de Isaías viram o Senhor. Que Senhor é esse? É um Senhor novo? Não, é o mesmo Senhor. Só que no tempo de Isaías, esse Deus se revela de forma diferente para ele. Para Moisés, ele se revela na sarça. Mas para Isaías, ele se revela no alto e sublime trono. Mostrando que esse Deus que nós cremos e que nós estamos buscando aqui nesse primeiro dia de conferência, ele de fato é um Deus vivo, poderoso, que não está preso à pandemia, que não está preso à história, que não está preso a tradições, é um Deus de coisas novas, aleluia. E às vezes é o que nós mais precisamos, porque às vezes a nossa relação e espiritualidade com Deus é de um Deus distante, é um Deus dos livros, é um Deus das experiências dos outros.
É um Deus do passado, e não um Deus de hoje. Um Deus desse tempo, um Deus que atua, um Deus que opera, um Deus que nutre a nossa vida e nos faz caminhar. A visão de Isaías nos revela um Deus que é rei. A visão toda de Isaías é a visão de um rei. Primeiro, ele está sentado no alto e sublime trono. Segundo, ele tem uma aba. A sua veste enchia o templo. Você lembra daquela época dos reis? Ele tinha um vestido muito longo, né? As pessoas até vinham atrás segurando. Então você tem um trono, você tem um vestido, uma aba, e eles estão louvando a esse que está sentado no trono. E eles dizem: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Você tem um rei assentado no trono, você tem um rei vestido com uma veste longa, você tem um rei que diante do seu trono está sendo adorado por seres que estão à sua disposição, e eles estão exaltando, louvando o caráter e a glória deste Deus. Essa visão é extraordinária. Essa visão de Isaías, ela é tão poderosa, ela é tão grandiosa, que para nós, hoje, lendo o texto bíblico, nos tira de toda a perspectiva de um Deus que é servido por nós, de um Deus que se impressiona com os nossos esforços, de um Deus, sabe, que a gente coloca ele na parede para que ele faça o que a gente quer, um Deus que a gente fica esperando que ele responda do jeito que a gente pensa que ele deve responder. Essa visão de Isaías nos remete a alguém ou a um ser glorioso, poderoso, cheio de soberania, cheio de grandeza. Ele é santo, ele está sentado no trono, ele tem seres diante dele, seres que nós nem imaginamos como são. Está na visão do profeta, seres incandescentes que adoram esse Deus, que exaltam esse Deus. Mas Isaías não saberia isso se esse Deus não se revelasse. Isaías não poderia perceber isso se esse elemento da revelação não fosse um elemento da aliança que Deus fez com o seu povo. Deus tem uma aliança conosco, com a sua igreja. E nessa aliança, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E estar conosco não é uma frase de efeito. Estar conosco não é um chavão. Estar conosco não é uma frase para a gente ficar melhor, se sentindo um pouco mais aliviado. É uma promessa feita por Jesus. Ele está conosco. O seu Espírito habita em nós. Ele está conosco, esteve conosco, continuará conosco com aquele que Ele tem aliança. Nós precisamos entender que Deus quer nos tirar da vida certinha, espiritualmente falando, vida cristã. Eu estava lendo esses dias o livro a biografia do Simonton, de mochila nas costas e diário na mão, o americano que veio dos Estados Unidos ao Brasil trazer a fé de tradição presbiteriana, reformada. O autor do livro fala uma coisa interessante sobre o Simonton. Ele diz: o dia que o Simonton deixou de ser um crente certinho para ser um crente convertido, foi o dia mais grandioso da vida dele. O dia mais grandioso da vida dele não foi o dia que ele veio ao Brasil ganhar almas, foi o dia que ele deixou de ser um crente certinho para ser um crente convertido à pessoa de Jesus Cristo. Tem os crentes certinhos e tem os crentes meio enroladinhos. No caso do Simon, ele era certinho, ele procurava fazer as coisas tudo direito, por causa da tradição familiar que ele recebeu na perspectiva da fé. Mas tem os crentes que são enrolados, vivem uma vida enrolada e querem ser crentes assim. Que a revelação do Senhor te tire de uma vida enroladinha e te converta à pessoa de Jesus Cristo. Mas que ao mesmo tempo a revelação de Deus te tire de uma vida certinha, moralmente falando, e te traga para a graça, e te traga para a presença de Jesus, para você ser um discípulo do Senhor. Revelação é algo que nós precisamos. Aí você pode dizer: mas pastor, nós temos a Bíblia. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou dizendo. O Deus que se revela na Bíblia, na Escritura, Ele é um Deus que faz milagres.
Ele é um Deus que liberta a gente. Ele é um Deus que salva a gente. Ele é um Deus que nos santifica. Ele é um Deus que nos faz pedir perdão para quem a gente ofendeu. Ele é um Deus que nos reconcilia. Ele é um Deus que desfaz as obras do diabo. Ele é um Deus que nos levanta. Ele é um Deus que nos dá dons. Ele é um Deus que nos dá o seu espírito. Ele é um Deus que renova a nossa vida. Isaías viu o Senhor. E a reação de Isaías é a seguinte. O texto diz, versículo 5, veja aí comigo. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Segunda coisa que Deus vai fazer com Isaías, depois de se revelar, é santificar o profeta. A revelação de Deus causa impacto na vida dele, causa impacto na vida de Isaías. Porque o texto vai dizer a reação dele. Então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido. Essa palavra perdido aí, no hebraico, significa alguém que está alarmado diante de um perigo que vai tirar a sua vida, diante de uma situação que ele está perto de morrer. Estou perdido diante da visão que ele teve. O Senhor assentado no trono. Porque o Deus que se revela não é esse Deus, sabe, de uma revelação que nos leva a emoções banais. Um Deus que se revela e que não muda a nossa vida. Um Deus que se revela e traz revelações que o nosso coração quer. O Deus que se revela na Bíblia é um Deus que mexe com a nossa estrutura. É um Deus que mexe com a nossa vida. É um Deus que tira a nossa vida de uma situação e nos coloca em outra realidade. O Deus que se revela de fato, ele livra-se do nosso pecado. Não é um Deus, sabe, domesticado por nós, que a gente coloca ele no lugar que a gente quer, que a gente faz dele o que a gente quer. Não, o Deus que se revela na Escritura é um Deus que mexe com as estruturas do profeta a tal ponto de mexer com ele, ao ponto dele perder, ou dele ficar com medo de morrer. Eu estou perdido, ai de mim, estou perdido. A santificação é um processo e uma característica de quem teve de fato uma revelação na sua vida com Deus. Deus se revela a Isaías? Sim. Para quê? Para chamá-lo. Deus o chama. Depois que Deus o chama, Deus, através da imagem que o próprio Deus dá a ele, essa revelação causa na vida do profeta um impacto. O impacto de quem de fato ele é diante de Deus. Ele é um homem perdido, ele é um pecador, homem de lábios impuros, e que reconhece que vive no meio de um povo corrompido também. E o pavor é grande diante da grandeza, da majestade e da visão de um Deus que se revelou a ele. Eu acredito que a revelação de Deus, bíblica, verdadeira, deve causar isso em nós. Deve causar temor no nosso coração. Deve causar espanto de quem nós somos diante dele e de quem ele é para nós. Ai de mim. A imagem do Senhor convence o profeta de maneira instantânea da separação que há, do abismo que há entre o Deus Santo, falado pelos querubins, e o homem profeta, mas que é um homem impuro, que é um homem perdido. E que diante do resplendor da glória de Deus, do resplendor da imagem de quem é Deus, ou da imagem, da visão que ele tem, o que o coração dele sente, o que os seus sentimentos, os seus sentidos percebem, é que diante desse Deus, a carne treme, o coração treme, porque ele é santo, verdadeiro e poderoso. O original diz que Isaías ficou calado, quieto, contemplando a majestade de Deus e se sentindo totalmente desprovido de qualquer justiça, de qualquer santidade, de qualquer mérito diante daquele que está sentado no trono.
Quando nós recebemos a revelação de Deus, o que deve cair dos nossos olhos são as escamas do orgulho, as escamas da soberba, as escamas de qualquer mérito próprio. O que deve cair dos nossos olhos, da nossa mente, é o falso entendimento de que nós podemos nos aproximar de Deus do nosso jeito, da nossa maneira. A revelação de Deus deve causar espanto, causar temor, porque diante de Deus, quem somos nós? Ninguém. Diante de Deus, quem somos nós? Nada. Diante de Deus, quem você e eu somos? Pó. Esse sentimento, essa sensação, ou essa realidade que Isaías tem aqui, como diz o comentarista, Isaías é colocado como homem normativo aqui. Não que ele seja exemplo para nós, mas aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está fazendo na vida de Isaías, vai nos possibilitar entender como é que Deus se revela, como é que Deus age. Primeiro Deus se mostra, e quando Deus se mostra, de verdade, a revelação verdadeira de Deus não é pouca coisa, não é coisa pouca, não estou falando de perspectivas de tradição cristã, não estou falando de palavras, eu estou falando de Deus, eu estou falando da ação dele, do seu poder, do seu evangelho, da sua palavra que entra em nossa vida, mexe com a gente. Quem era idólatra deixa de ser, quem era mentiroso deixa de ser, quem vivia na prostituição fica com temor. Não é mudança moral, não, mas é o temor pela perspectiva da revelação de Deus, o que Deus causa em nós. Deus vai santificar o povo, o profeta, e o primeiro processo para a santificação é causar esse espanto no profeta. O profeta reage dessa forma, com medo. Sou homem de lábios impuros. Por quê? Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus que gera culpa pela sua presença santa no coração do profeta, o mesmo Deus que gera culpa, diz o texto no versículo de número 6, logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Você vê que a participação de Isaías é só ficar estático, espantado, diante da revelação e diante do ato de santificação que Deus opera na vida dele. Deus envia um querubim, ou serafim, com uma tenaz, tira a brasa do altar e toca no lábio do profeta. O texto diz, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Quem é o nosso Deus, irmãos? O Deus é o Deus que se revela a nós. Mas esse Deus que se revela a nós, ele causa espanto no nosso coração. Porque ele é terrível, ele é santo, ele é poderoso. Ele não quer que a gente viva do mesmo jeito a partir do momento que ele se revela a nós. Mas esse mesmo Deus é o Deus que tira o nosso pecado. É o Deus que de maneira graciosa se revela ao seu povo. E a partir da sua revelação, ele está irado com o povo de Israel, porque o contexto eu falei para vocês, do capítulo 1 até o 5. Deus está vindo com fogo, Deus está vindo com ira, com juízo. Ele vai limpar a terra, ele vai arrebentar com tudo, desde os campos até o palácio, desde as vestes mais nobres ao mais pobre. O juízo de Deus virá, e Deus se revela ao profeta porque ele vai trazer isso. Mas ao mesmo tempo que ele está comissionando o profeta, ele está dando oportunidade ao povo de Israel daquele tempo de contemplá-lo novamente, de quem de fato ele é, porque o povo estava longe de Deus, misturado com costumes pagãos, mostrando agora que a lei dizia, santo é o Senhor e vocês devem ser santos. E a revelação de Deus a Isaías está trazendo novamente isso à mente. Olha, os serafins estão dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eu digo aqui essa noite, final já de 2020, diante da pandemia, Deus é santo, irmãos. Deus é santo. E Ele quer que a gente sirva a Ele dessa forma, porque Ele é santo, nós devemos ser santos também.
Era isso que Deus estava procurando do Israel remanescente: santidade, separação, um povo único para Deus, que vive para Deus, que obedece a Deus, que teme a Deus, que serve a Deus, que o adora com singularidade. Deus age na vida do profeta. Ele sente a culpa, mas ele não tem poder de remover a culpa. Ele sabe que ele está perdido, mas fazer o quê? O que ele vai fazer, o profeta? Orar mais? Ele vai fazer o quê? Ele está perdido, o estado dele é esse. Só existe um que pode tirar a sua culpa: o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos, revelado no capítulo 6, Ele é um Deus terrível, é um Deus santo, que causa espanto no próprio profeta que Ele vai chamar, mas esse mesmo Deus que gera culpa é o mesmo Deus que tira a culpa. O mesmo Deus que exige justiça é o mesmo Deus que dá a justiça. O mesmo Deus que tem um padrão elevado de santidade, chama o seu povo para andar com Ele, é o Deus que garante a nós a sua graça, que nos perdoa e nos faz estar com Ele reconciliados para a glória do seu nome. Nós precisamos entender isso, que a justificação vem de Deus, não vem de nós. É Deus que nos justifica, é Deus que tira o nosso pecado e a nossa culpa. É Deus que remove. Você já teve essa sensação? Por isso que o processo: Deus se revela, causa temor, o profeta se desespera, mas é o mesmo Deus que vai lá e remove a culpa, e remove o pecado, e remove o empecilho, e remove o embaraço que impede do profeta perceber Deus. Não há fogo em nossas vidas sem primeiro a iniquidade não for tirada, removido. Isso não se faz com muitas orações, isso não se faz por muito ler a Bíblia, isso faz a partir de uma ação do próprio Deus em nossas vidas, quando Ele nos perdoa e Ele nos purifica dos nossos pecados. A conversão é fruto disso, é de reconhecer que, como homens que não têm nada a oferecer, impuros, perdidos, incapazes, colocam em Deus toda a expectativa para que Deus venha e nos perdoe, e nos aceite, e nos faça o seu povo novamente, e nos renove, e nos restaure. Não é isso que você veio buscar aqui esses dias? Renovação para a sua vida? Muitos estão cansados, fadigados, sem direção, cansados no ministério, cansados de pregar, cansados de ensinar, cansados de orar, cansados de ler. Precisamos de uma revelação de Deus em nossas vidas. Precisamos de um agir santificador do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ser retirado de nós novamente toda a culpa, todo o cansaço, toda a fadiga, para que nós possamos continuar servindo com alegria e com dedicação e fervor ao nosso Senhor. Deus é o Deus que se revela, que nos justifica, e é o Deus que nos chama. Deus chama o profeta. Diz o texto que depois que a iniquidade foi tirada, ele ouviu a voz de Deus. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E a missão de Isaías é interessante, porque a missão de Isaías é levar uma palavra de algo que já foi determinado. Apesar do povo já está vivendo na perspectiva da injustiça, do pecado, Isaías vai levar, e a palavra de Isaías vai servir apenas para endurecer mais o coração do povo, vai servir apenas para o povo ficar mais cego ainda, porque o povo já estava endurecido. Mas no céu, Deus já tinha decidido que o juízo viria. O juízo já era iminente. Isaías levaria essa mensagem, aí ele pergunta: até quando, Senhor? Até que tudo se cumpra, até que as cidades fiquem desoladas, até que, o texto diz, até que as casas fiquem abandonadas, os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado para longe, e a terra esteja totalmente desolada. O profeta agora está preparado. Deus se revelou,
Deus se justificou, o santificou, e agora Deus vai chamá-lo para servi-lo. Deus vai chamar o profeta para fazer algo específico para ele. Ele vai ser o profeta que vai sair anunciando e dizendo ao povo que o juízo vem, que o castigo vem, que Deus vai colocar embaixo toda aquela estrutura. Mas ele também é um profeta que vai depois trazer palavras de esperança, de redenção, porque Deus vai restaurar a partir daqueles que vão ficar, diz o texto. Mas assim como o terepinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Deus vai tirar e remover muita gente. Muitos irão para a Babilônia, outros irão ser mortos. Mas vai ficar uma semente santa, um remanescente fiel. E é a partir dele que Deus vai trazer a semente santa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o profeta é o responsável agora, depois de ter recebido a revelação, depois de ter sido justificado, depois de ter tido uma experiência com Deus, Deus o comissiona, Deus o chama. Foi exatamente o que Deus fez conosco, igreja. Deus se revelou a nós. O autor aos Hebreus fala que, havendo Deus outrora falado pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Se Isaías teve uma grande visão sobre Deus, extraordinária, que eu li para vocês, agora imagina o privilégio de saber que aquele que estava no céu desceu, se fez homem, habitou entre nós. E como diz João, vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz que os anjos foram aos pastores no livro de Lucas e disseram: vinde e vede, hoje nasceu na cidade de Davi o Cristo o Salvador, aleluia. E eles cantavam nas alturas: hosana nos céus, a Deus, que quer bem aos homens. Se Isaías teve uma grande revelação de Deus, uma visão, nós temos a confirmação e o testemunho de que o Filho de Deus veio ao mundo, se tornou homem, se entregou por nós na cruz, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Foi esse Jesus que entrou na sua vida, que entrou na minha vida. Esse Jesus é o Senhor da igreja. Ele é a revelação máxima de Deus. Ele é a revelação que deve impactar a tua vida. Ele é a revelação que deve impactar a minha vida. Ele é a revelação que deve trazer temor em nosso coração, para que nós não vivamos do mesmo jeito, para que a nossa vida não seja uma vida comum, uma vida desperdiçada. A maior revelação, mais do que os profetas, mais do que os anjos, mais do que Moisés, é a pessoa de Cristo. O que nós temos é grandioso. Nós temos o Evangelho que nos alcançou, que no ano da pandemia nos sustentou, que no ano da pandemia nos dá gás para que estejamos aqui nessa conferência, em meio a nossas dores e lutas, mas confiando que Jesus está conosco. Aleluia! De que Jesus é o Senhor da nossa vida, de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele se revelou a nós. Por meio de Jesus, Deus nos justificou, tirou o teu pecado, tirou o meu pecado, nos deu nova vida, aleluia. A justificação é um ato, não é vários atos, é um só. Quem crê em Jesus Cristo é justificado, é tornado justo, é declarado justo. Você é justo. Você é justo, não interessa o que a tua mente diz. Se o testemunho de Jesus se revelou a você, você foi tocado e você crê, você é justo. Muito mais do que Atenas, tirando o pecado de Isaías, o sangue de Jesus te purificou de todos os teus pecados. Te limpou, escreveu o teu nome no livro da vida. Você agora é filho e filho de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você vai herdar as mansões celestiais. Deus é o teu Deus e o teu Pai, o teu Senhor. E por fim, Ele nos chamou. Assim como chamou Isaías, Deus nos chamou. Deus nos chamou para peregrinar na terra e proclamar
as grandezas da sua maravilhosa luz. Nós não somos chamados para ficar parados. Nós não somos chamados para ficar apenas lembrando. Nós somos chamados para servir a Deus em um tempo como esse, de morte, de incerteza, onde as convicções econômicas, sociais, políticas é uma bagunça, desinformação, inquietação, rumores de guerra, rumores de conflito entre países, incertezas. Nós chamamos para quê? Para servir a Jesus nesse tempo, para proclamar a salvação do nosso Deus nesse tempo, para anunciar que Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou, e de que está sentado à direita de Deus Pai, e que todo aquele que nele crer tem a vida eterna, mas quem não crer está condenado. Uma mensagem de salvação, mas de juízo também. Uma mensagem que salva, mas uma mensagem também que rejeita os que rejeitam o Evangelho. Deus quer nos renovar nessa noite, irmãos. O Espírito de Deus, através da sua palavra, quer nos renovar. Você tem a revelação do Senhor na sua vida? Amém? Você tem a certeza da justificação de Deus na sua vida? Você tem certeza que Deus te chamou para servi-lo e proclamar o ano aceitável do Senhor? O que nós precisamos apenas então é de que o Espírito de Deus se mova em nosso meio, porque nós precisamos da unção e do poder do Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O profeta Isaías foi esse homem aonde Deus operou, realizou, e naquele ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Nesse ano, não tem como, noticiários, familiares, nossa própria alma, nosso próprio coração treme, de medo, de expectativas, de incertezas, buscando força nos outros. Mas o principal que você tem que saber é que se Deus se revelou a você, se Deus justificou você, se Deus chamou você para servi-lo, não há nada que vai parar você. Não há nada que possa parar a igreja. Pode vir um desânimo, pode vir a luta, a dificuldade econômica, pode vir a pandemia, pode vir o que vier. A igreja do Senhor marcha triunfantemente pela terra, porque quem está na frente é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que te sustentou, foi Ele que me sustentou, não fomos nós que nos sustentamos. Foi Ele, foi o seu testemunho, a sua revelação, o fato de nós sermos o seu povo, o fato dele nos chamar para servi-lo. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. O profeta, ou o apóstolo João, na ilha de Pátimos, exilado, o texto fala que o Senhor colocou a mão no seu ombro e disse: não temas, não temas, tenha medo não, João, eis que estive morto, mas eis que estou vivo e vivo para todo o sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Quem é que nós servimos? Nós servimos o Jesus que triunfou sobre a morte. Nós servimos o Jesus que levantou dos mortos pelo poder de Deus, esmagou a cabeça da serpente de todos os nossos inimigos e nos deu a vitória. Como Ele não nos dará também todas as outras coisas? Nessa noite, abra seu coração e peça, rasgue a sua alma, peça a Deus. Peça a Deus aquilo que, mediante a aliança, te é possibilitado. Sabe o que é te possibilitado em meio à aliança? O derramar do Espírito Santo sobre a vida do seu povo, o fortalecimento de Deus, a mudança na tua espiritualidade.
Deus pode renovar você nessa noite. Deus pode dar um upgrade no teu ministério. Deus pode mudar a tua realidade. Deus pode renovar você, porque você é o povo da aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo e com a sua igreja. Quando nós levantamos um clamor a Deus, Deus ouve o nosso clamor. Você pode pedir: Senhor, me coloca dentro da perspectiva do chamado específico que o Senhor tem para mim. Senhor, me ajuda com aquela igreja difícil lá. Eu quero ser um ganhador de almas para Ti, Senhor. Eu quero ser um instrumento mais fervoroso no púlpito pregando. Eu quero ser alguém que influencia de maneira mais espiritual. Alamante uribicandaramanabasu decandarai. Senhor, eu quero ser um pregador da Tua palavra, levantado nessa região aqui. Eu quero pregar com fogo e poder do Espírito Santo, Senhor. Senhor, eu quero ter motivações maiores. Eu quero ter uma visão maior. Eu quero ter um ímpeto maior. Eu quero ter uma motivação maior. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser um missionário. Senhor, Tu está me chamando para as missões. Eu quero romper com aquilo que me prende. Senhor, eu quero ser restaurado nessa noite aqui, Senhor. Alamante urimi alabacandarai. Alamante urimi covasu decandaramanás. Eu quero ter poder no meu ministério, Senhor. Eu quero ver o Senhor fazer coisas que o Senhor nunca fez através de mim. Eu quero ser levantado para consolar os meus irmãos. Eu quero ensinar a Tua palavra. Eu quero encorajar outros, Senhor. Eu quero ser líder na Tua casa. Eu quero ser instrumento em Tuas mãos. Meu irmão, levante um clamor diante de Deus. A conferência é para isso. É para buscarmos o fogo renovador do Senhor. É para buscarmos uma nova realidade em nossas vidas, em nossos ministérios. Um novo tempo, uma nova realidade que Deus quer trazer. Alamante o decovanavassure micandarai. Alamante o decovanás. Delimiandaramanavassu decovanás. Aleluia. É o tempo de nós nos levantarmos diante de Deus e dizer: Senhor, o mundo, Senhor, precisa. O mundo precisa de uma igreja cheia de autoridade. O mundo precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. O mundo precisa de gente inflamada com o Teu Espírito Santo. O mundo precisa de gente impactada com o testemunho de Jesus Cristo. O mundo precisa de gente ousada. O mundo precisa de pessoas chamadas pelo Senhor que têm convicção da sua justificação e do seu chamado. Ao ler a biografia do Simonton chegou no Brasil com 26 anos, morreu com 35 anos. Veio com a convicção recebida lá nos Estados Unidos de que Deus queria que ele viesse ao Brasil e ver tudo e todos. Deus chacoalhou a vida daquele homem. Aleluia. Deus não está nos chamando para um serviçozinho, não, irmãos, entediante. Deus está nos chamando para nós servirmos Ele na sua obra. Deus está chamando a gente para proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus está chamando a tua vida para você ser usado pelo seu Espírito Santo. Deus está levantando você no ano da pandemia para trazer um tempo novo na tua vida, no teu ministério. Aleluia! Senhor, nessa noite nós queremos orar diante de Ti e pedir, meu Pai, ainda que o Senhor se revelou a nós e nós somos extremamente gratos pelo Evangelho. O Senhor nos justificou, o Senhor nos chamou. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Ah, Deus, precisamos do Teu Espírito Santo. Ele está em nós, nós sabemos disso, mas nós queremos mais do Espírito Santo.
Queremos muito mais do Teu Espírito Santo para termos ministérios, dons, habilidades, para que o mundo saiba que o Teu Filho foi enviado. Queremos ter mais habilidades espirituais. Queremos ter mais poder contra o diabo e contra as trevas, para arrancarmos as vidas. Ó Deus, nessa conferência, Pai, nós te pedimos, por Tua misericórdia, nos dá o novo, nos dá o renovo, nos dá um tempo diferente, em nosso ministério, em nossa vida espiritual, na nossa vida devocional, na nossa relação contigo, Pai. Nos tira de uma religião fria, nos tira de uma religião indiferente, Deus, e nos renova, Senhor, nos faz ouvir, nos faz ver, nos faz sentir e perceber a Tua grandiosa obra em Jesus Cristo. Opera, Senhor, ricamente na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, receba do Senhor. Em nome de Jesus, minha irmã, receba do Senhor. Receba a revelação, receba a justificação, receba o comissionamento do Senhor te chamando individualmente, especificamente, para fazer sua vontade. Senhor, nos abençoa ricamente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor, você que está em casa. Clame ao Senhor. É um tempo de buscarmos a face do Todo-Poderoso, de nos convertermos e nós buscarmos a Ele. Ó Senhor, nos concede graça.